Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, nós vemos que aqui nós já criamos nosso teclado e aqui ele já adiciona todas as teclas que a gente clicar, ele adiciona aqui, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai implementar agora o nosso método de efetuar a operação. Por exemplo, quando a gente clicar 12 mais 10, quando clicar em igual aqui, a gente quer que soma, ok? Então aqui a gente vai ter que criar uma separação. Como? No nosso celular, a gente vai ter que separar o primeiro número do segundo número. Antes nós tínhamos duas caixas de texto, que era mais fácil a gente somar uma com a outra. Agora a gente só tem uma caixa de texto, onde a gente vai ter que fazer uma divisão dos números para saber qual é qual. Então aqui a gente está pegando o operador, certo? Só que esse operador é qualquer tecla que a gente digitar. Pode ser 1, 2, 3, mais ou menos. Ele vai. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente só vai salvar esse operador se a gente clicar em um desses quatro operadores matemáticos aqui, certo? Multiplicação, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então a gente vai fazer uma lógica aqui. Na verdade, vamos primeiro fazer uma verificação. A gente só vai salvar aqui se for na condição que a gente quer, ok? Então, se o número que a tecla digitada for uma dessas quatro aqui, ele vai salvar aqui. Se não for nenhuma dessas, ele não vai salvar, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui em lógica, vamos pegar esse ou aqui. Comparação. Se tem isso ou aquilo, certo? Ele vai verificar. Se tiver essa primeira, ele vai dar verdadeiro. Ou se tiver essa segunda, ele vai dar verdadeiro. Ou se tiver nos dois, também vai dar verdadeiro. Só vai dar falso se não tiver em nenhum. E aqui, como são quatro operadores, a gente vai precisar de quatro verificações, certo? Então a gente vem aqui em texto, a primeira comparação, a gente pega esse bloco que contém texto parte. Qual é o texto? O botão que a gente clicou. Então aqui a gente pega, vamos obter o texto do botão, e aqui a gente vem no texto, vai verificar se ele tem a divisão. Se ele tiver a divisão, ele vai entrar aqui. Vamos fazer isso para os quatro. Se ele tem a multiplicação, se ele tem a subtração e se ele tem a adição. Pronto, agora, peraí, pronto, agora ele já está verificando as quatro operações. Se ele tiver, ele vai salvar aqui, certo? Se ele não tiver, ele vai fazer o seguinte. Se ele não tiver, ele não vai fazer nada por enquanto. Agora aqui na nossa outra condição, ele está verificando se a gente apertou o botão de igual ou não. Se a gente não apertou, ele simplesmente vai adicionar na caixa de texto. Agora, se a gente tiver clicado no igual, ele vai ter que fazer a soma ali. E para ele fazer a soma, lembra que a gente vai ter que separar aqui o nosso primeiro número do nosso segundo número. Então a gente vai ter que separar esse primeiro 12 do segundo 12, ou seja, tudo que vem antes do operador e tudo que vem depois do operador. Como é que a gente vai fazer isso? Para isso a gente vai criar uma lista. Por quê? Quando a gente separar, ele vai virar dois itens. Então ele vai deixar de ser texto para ser uma lista. Então a gente vem aqui em variável, vamos pegar uma variável global aqui, vou aqui embaixo, e vem aqui em lista e vamos criar uma lista vazia. Vamos mudar o nome dessa lista de número underline dividido, que é isso que ele vai fazer. Ele vai dividir o número no operador, certo? Então quando a gente clicar aqui no igual, ele vai ter que fazer essa divisão.
Então a gente vai pegar essa lista e a gente vai repartir o texto. A gente vem aqui em texto, agora a gente vai ter que repartir o texto. Pega esse bloco aqui. Qual é o texto que a gente quer repartir? Tudo que está dentro da caixa de texto, né? Então aqui a gente já tem uma caixa de texto. Tudo que tiver aqui dentro ele vai repartir no operador. E o que ele vai repartir? Vamos colocar aqui, na verdade, a gente já tem nossos operadores aqui. Ó. Então, pega o operador, coloca aqui, certo? Ele vai repartir aqui. Depois a gente vai precisar somar ou multiplicar. Então a gente vai precisar de uma outra condição. Qual condição? Que o nosso operador for igual a mais, certo? Então a gente vai pegar aqui uma comparação de texto. Se o que tiver aqui dentro do operador, vamos duplicar aqui, for igual, vamos copiar aqui para a gente poder ganhar tempo, for igual a o positivo, ele vai ter que somar. Então a gente vai vir aqui na caixa de texto 1, vamos setar o texto dele. A gente vai ter que fazer uma soma, né? Então a gente vem em matemática. O que a gente vai somar? O primeiro item com o segundo item. Como é que a gente vai pegar o primeiro item e o segundo item? A gente vai ter que vir aqui em lista e pegar esse bloco aqui, ó, selecionar item da lista. Qual é a lista que a gente quer? Essa aqui, o número dividido. Então a gente pega o número dividido, que é a única lista que a gente tem aqui. E vamos pegar o primeiro item que é o índice 1. Pega um bloco matemático e bota 1. Depois a gente vai ter que pegar o 2. Só copiar aqui, colocar o 2. Certo? Aqui a gente já criou a nossa operação matemática. Então vamos ver se está funcionando. 12 mais 2 igual a 24. Está funcionando. Agora a gente precisa criar os nossos outros operadores. Então a gente vai ser mais 2 e um senão. O próximo, a gente vai verificar se ele é uma subtração. Aqui a gente só copia isso aqui. E ao invés de ser para somar, agora a gente vai subtrair. Vamos trocar esse bloco aqui. Vamos botar o segundo aqui. Primeiro aqui. Pronto. Já apaga isso aqui. Joga na lixeira. Vamos fazer a mesma coisa agora na multiplicação. A gente vai mudar o sinal aqui. Duplica isso aqui. Da mesma forma, vamos pegar um outro bloco aqui da multiplicação. Aí a gente pega aqui, só muda aqui também. Joga esse fora. E agora a gente não precisa mais comparar aqui, porque se não for nenhuma das outras alternativas, só pode ser o da divisão. Então a gente só duplica aqui. Se for a divisão, a gente só vai, ao invés de multiplicar, dividir, certo? Coloca esse primeiro, esse, joga esse aqui na lixeira. Lembra de pegar o bloco certo, tem que pegar o primeiro bloquinho aqui, senão ele desfaz o bloco, ok? Então a gente já criou aqui a nossa operação. Vamos ver agora. Vamos ver se menos 12 vai dar 12. Igual 12. E vezes 2 tem que dar 24. E dividido para 2, 12. Então aqui já está funcionando, só que ainda está passivo de erro. Por exemplo, eu posso botar 12 mais, menos, tá vendo? Vai ficar vários operadores, vai dar erro. Então, antes da gente criar um código mais complexo, vamos apenas fazer o seguinte: deixar apenas que a gente consiga colocar um operador na caixa de texto, para não dar esse erro. Então nós vamos fazer isso no próximo vídeo, estamos chegando já aqui a 10 minutos. Então fique ligado aí no próximo vídeo que a gente vai dar continuação a esse trabalho.